Olá, turma, vamos começar? Alô? Estão me ouvindo? Tudo bem? 7h34. Hoje nós vamos falar da 7ª diretriz brasileira de hipertensão arterial. Importante a gente falar sobre esse assunto porque é um assunto muito comum em consultório. E ele é muito comum também no país e no mundo, né? Na verdade, a prevalência dessa doença aqui na região do nosso país e no mundo chega a mais ou menos 40%. Então, se pegar a população do nosso país, hoje estima-se um pouco menor, em função do tratamento, da área de comunicação, as pessoas estão mais atentas ao que vem acontecendo em função dos meios de comunicação, né? Então, acaba que esse número essa estatística diminuiu um pouco, mas não muito, está em cerca de 33%. Então, a hipertensão arterial, por exemplo, no meu consultório, é uma coisa muito frequente. Vamos dizer assim, de 100% de pacientes que eu atendo no consultório, vamos dizer aí, 90% dos pacientes são hipertensos, são de hipertensão arterial. Então, é o filé aí do cardiologista. Claro, tem pacientes, a segunda maior presença dentro do meu consultório de problemas cardiovasculares é valvulopatia, né? Principalmente por valvulopatia reumática, como a gente acabou de dar essas aulas, e depois as doenças coronárias, né? Por que pareça, doença coronária aí está caminhando junto aí com as doenças valvares, né? Talvez um pouquinho mais. Assim, sempre com algumas surpresas sobre os problemas, né? Nós vamos falando aqui durante a aula algumas peculiaridades que a gente tem que tomar muita atenção para que a gente não perca o diagnóstico, não deixe de fazer diagnóstico. É muito importante. Então, o que é hipertensão arterial? Vocês estão? Tá tudo muito bem? Tá todo mundo me ouvindo? Tranquilo? Tá? Todo mundo atento aí. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. Então, muito comum, gente, hipertensão arterial. O grande problema da hipertensão arterial, os problemas hipertensivos, é que a turma ela não tem muito conhecimento sobre o assunto, né? Mas o tratamento eles simplesmente não fazem de forma correta. Então, vamos dizer assim, 70%, 77%, até 80% dos pacientes sabem que tem o problema, que existe o problema, mas apenas 10% dos pacientes realmente têm tratamento efetivo. Então, 90% fica fora disso. Então, vocês vão ver o impacto que a hipertensão arterial causa na vida da pessoa, né? O paciente hipertenso. E nós não estamos falando de cifras altas, não. Estamos falando de cifras, vamos falar de cifras pequenas, vocês vão ficar surpresos, né? Então, hoje sim, eu não tenho muitas figuras para mostrar, no final posso até mostrar algumas, mas hoje vai ser uma aula, eu vou direto ao objetivo, direto à meta, né, o que eu quero falar para vocês, que vocês devem aprender realmente. Em sala de aula, assim, eu costumo fazer algumas demonstrações, né, mas via Zoom isso fica difícil, mas vamos aqui, na medida do possível, tá passando o que é mais importante para vocês saberem, o que vocês devem saber sobre hipertensão arterial. Muito bem, então, qual que é a definição, né, de hipertensão arterial? Então, é uma doença multifatorial, ela não é uma doença única. Às vezes o paciente chega para o consultório, mas por que eu tenho pressão alta? Eu falo assim, essa resposta é difícil dizer para você. Porque, na verdade, a hipertensão,
ela tem uma série de fatores de risco, né? Claro, você vai fazer o que é mais comum na hipertensão arterial? O paciente hipertenso. Mais comum que o paciente hipertenso seja hipertenso a partir dos 30 anos de idade. Isso é o mais comum. Por quê? Porque tem uma característica genética associada, né? Então, os pacientes mais velhos, então, vocês vão ver que estatisticamente a maior percentagem dos pacientes hipertensos são mais velhos. Então, a partir dos 40 anos, você começa a ser mais hipertenso em função da calcificação das artérias. Então, você vai ficando com as artérias mais rígidas, vai ficar mais hipertenso. Ah, mas existe a hipertensão do jovem? Existe, mas raro. Então, se você pegar do ponto de vista de etiologia, 90% dos casos aí está incluído nas doenças genéticas e multifatoriais. Acima dos 30 anos de idade. Abaixo, nós falaríamos de etiologia secundária, não primária. Então, nós temos a etiologia primária, ou etiologia idiopática, né? Essencial, que não é essencial para ninguém, que é mais de 95% dos casos são de etiologia essencial primária, que a gente não sabe identificar exatamente qual é a causa da hipertensão arterial. E os outros 5%, sim, você consegue definir qual é a causa, né? Seria aí uma alteração da tireoide, uma alteração do pâncreas, uma alteração do rim policístico, né? Uma coartação da aorta, uma coartação de uma estenose de subclávia. Então, através da palpação dos pulsos, do ponto de vista semiológico, vocês vão ver isso também um pouquinho mais à frente, você consegue identificar um paciente hipertenso, né? Então, doença multifatorial, clínica multifatorial, que você tem uma hipertensão sustentada acima de 140/90, esse segundo as diretrizes brasileiras. Lá na Europa já nós falamos de pré-hipertensão a partir de 121 de sistólica e 81 de diastólica, chama de pré-hipertenso, tem mais chance de ter doença cardiovascular do que um paciente que não seja pré-hipertenso, ou seja, veja bem, a partir de 12 de pressão, a partir de 8 de diastólica, você já começa a ser um paciente nomeado como pré-hipertenso. Quer dizer, a medicina está avançando ao ponto de trazer essa hipertensão um pouco mais baixa, chamar de pressão ótima, abaixo de 12/8, né? Para que você não tenha um impacto dessa doença sobre as estruturas. Então, veja que tudo isso que eu estou falando está associado, quando você tem hipertensão arterial acima desses valores ao longo do tempo, sustentado, você vai ter, junto com isso, disfunções funcionais, metabólicas, de órgãos, de estruturas, né? E junto disso tudo aí, tanto alteração cerebral, como renal, como a própria parte cardíaca, né? Você tem ainda associações de fatores de risco. Principalmente, dentro desses fatores de risco, que eu posso dizer aqui, é diabetes. Os outros fatores de risco importantes vocês vão ver que tem impacto sobre, quando se fala de estratificação global, risco global do paciente com hipertensão, né? Nós estamos falando sobre os fatores de risco associados, né? Quando a gente faz uma estratificação de risco global, nós falamos de fatores de risco associados, né? Isolados ou associados, que causam impacto sobre a sobrevida desse paciente, na mortalidade do paciente. Então, é muito importante. Então, aqui nós só figurando na definição algumas delas, mas que eu destaco aqui de importância o diabetes mellitus, né? Claro que doença cardiovascular definida, se você tiver durante o paciente com hipertenso já um AVC, com sequela de acidente vascular cerebral, ou já com a sequela renal, ou já com a sequela cardíaca, você já tem um risco diferenciado. E isso causa um impacto sobre a sobrevida do paciente. Então, eu vou falando um pouquinho. Professor, Tudo bem? Pode falar. Alguém está falando? Alguém quer falar? Abrir o microfone? professor? Sim. Professor, o áudio tá muito ruim, tá cortando muito. É? Espera aí que Tá travando toda hora.
Tá, eu acho que é meu Wi-Fi aqui. Deixa eu mudar de Wi-Fi. Pode ser Wi-Fi. Tá bom. Vou mudar o Wi-Fi aqui. Eu estou com Wi-Fi de uma sala lá de baixo. Acho que agora vai melhorar. Melhorou o som? Melhorou o áudio? Parece que melhorou sim. Vamos ver se não vai travar de novo. Tá, é que eu mudei com o Wi-Fi aqui de cima, mais próximo, deve ser isso. Ah, desculpa aí. Vamos Tá. do mesmo, tá? Conforme a qualidade aí for diminuindo, vocês me avisam. Importante todas as informações aí. Não deixa ficar ruim, não. Vai falando, doutor, tá bom não. Tá? Vamos lá. Obrigado. Então, como eu disse para vocês, etiologia é primária, 95% dos casos. O que é primário? Essencial, idiopática, não sabemos a causa. Né? E secundária? Secundária, 5%. Está falando 10 aqui, mas em torno de 5%. Então, você tem um órgão associado que você realmente, esse paciente tem uma hipertensão em função daquele problema. Vou fazer uma explicação bem rápida. Vamos dizer que você está fazendo sua avaliação do exame físico e você vai para você identificar um paciente com coartação de aorta, por exemplo, paciente jovem. Hipertensão secundária, gente, geralmente é aquela hipertensão identificável que dá em paciente jovem, abaixo dos 30 anos de idade. Então, quando você estiver diante de um paciente, tanto do sexo masculino como do feminino, abaixo dos 30 anos, procura hipertensão secundária, porque é o que geralmente é comum, acontece. Não é normal um paciente jovem ser hipertenso, tá? Porque não tem injeção de artéria e você ainda não tem os fatores genéticos associados aí, com muito baixa idade. A não ser, claro que eu já peguei vários pacientes assim, paciente obeso, sedentário, né, não pratica atividade física, paciente com um hábito alimentar péssimo, né? Então você acaba colocando ele como hipertensão primária em função desses múltiplos fatores de risco que ele tem. Eu tenho paciente infartado com 29 anos. Eu já tive paciente infartado há muito tempo atrás com 21 anos. Né? Mas por quê? Porque eram pacientes com hábitos terríveis. Né? E não tinha etiologia secundária, mas já tive pacientes. Quando é um paciente magrinho, esportista, né? Jovem, cuidado. Olha para a hipertensão secundária. Porque esses pacientes pode ter uma cortação da aorta. Então, você vai palpar o pulso, por exemplo, do membro inferior, você tem uma diminuição da amplitude de pulso e no membro superior um enorme aumento da amplitude de pulso. Né? Claro, dependendo do local da coartação, né? Às vezes você vai pegar aí uma coartação de aorta acima da subclave e você vai ter diminuição do pulso do lado direito do paciente, dos dois lados, tanto no membro superior como no inferior. E pode ter aí, do outro lado, amplitude aumentada, também pode acontecer. Tanto no membro superior esquerdo como no membro inferior esquerdo. Tá? Ou então, vamos dizer que você tem uma estenose de subclave esquerda, vai palpar o pulso esquerdo do paciente, está diminuto, amplitude baixa, vai lá no membro dele, está enorme. Então, palpação, uma simples palpação de pulso periférico, como eu disse para vocês em semiologia médica, uma simples palpação de pulso, você pode identificar um paciente com hipertensão secundária. Então, às vezes o médico é tão preguiçoso que ele não levanta nem para ver pressão do paciente. Sendo que na maioria dos casos, às vezes dá alguma instabilidade aqui, tá, gente? Mesmo com o Wi-Fi aqui próximo. Vamos falando aí se a qualidade estiver ruim. Então, às vezes você faz a avaliação, o médico preguiçoso não faz diagnóstico, viu? Não adianta só conversar com o paciente. A história clínica é importante, mas o exame físico também é muito importante. Aliás,
Se você não tocar no seu doente, se você não fizer o toque palpatório, auscultatório no seu doente, só ficar na conversa, você não vai ter empatia com o seu doente. Você não vai ter uma conexão com o seu doente. Você pode dar a droga melhor que existir na praça. O top, né? Uma droga de terceira geração. Você não vai conseguir tratar bem o seu doente porque você não tocou o doente. Eu tive um paciente médico que foi num bambambam aí em São Paulo. Chegou lá, o médico simplesmente não tocou nele. Não quis nem saber, mas só fala mal do médico. Isso estou falando de médico, que foi no outro médico. Né? Então, você pode ter um autoconhecimento científico, mas você tem que ter o contato com o seu paciente. Você tem que tocar no seu doente. Senão, ele não vai ter uma relação de confiança. E essa relação de confiança ela tem que ser estabelecida. E como se faz? Através da história clínica, conversando bem com o seu paciente, né? E tocando no seu paciente. A partir do toque, você estabelece a conexão. Então, fica essa dica aí para vocês. Então, quando você fala de hipertensão arterial, você está falando, então, de órgãos-alvos. Então, quais são eles? Né? De lesões que podem ser definitivas, né? Acidente vascular encefálico, infarto agudo do miocárdio, doença arterial periférica, insuficiência cardíaca, doença renal crônica, quer dizer, são esses órgãos atingidos, né? E essa associação que ele fala de hipertensão tem relação independente. É verdade. Quer ver? Se você pegar esse impacto aqui, ó, paciente que foi encontrado com infarto agudo do miocárdio, no primeiro episódio, de infarto, 77% tinha 69% tinha associação com hipertensão arterial. Veja a importância da hipertensão. O acidente vascular encefálico, 77%. Né? Insuficiência cardíaca, doença arterial periférica. Veja o tamanho do impacto. Né? Então, qual que é a responsabilidade da hipertensão em relação à morte? 45%. 51% das mortes é por acidente vascular encefálico. Aqui eu digo o seguinte, quando você olha para o acidente vascular encefálico, a mulher, ela não tem tanto morte cardiovascular abaixo dos 50. Ela começa a ter um aumento acima dos 50 após a chegada do climatério. Mas ela começa a morrer mais de acidente vascular encefálico a partir dos 60 anos. Então, aí você tem que tomar mais cuidado com a mulher nessa idade, acima de 60, que ela começa a ter mais impacto cardiovascular, doença cardiovascular, em relação ao acidente vascular encefálico. Então, o nível de internação é maior por insuficiência cardíaca, né, nesses pacientes hipertensos, mas as mulheres morrem mais por acidente vascular encefálico. Tá? E morte também por acidente vascular encefálico a nível hospitalar. Muito bem. Então, veja que eu disse para vocês a prevalência, né? Claro. 40. Na verdade, quase 60 milhões de está aberto, cachorrinho. Luísa. Então, nós temos aí esse nível de prevalência de hipertensão arterial nos pacientes. Ele não conseguiu falar. O paciente está aberto com algum microfone. Gente, vamos fechar o microfone. Não dá diferença. Não consigo falar. Ele está chorando por causa de quê? Luísa, fecha seu Chorando microfone. por causa de quê? A Luísa não está na frente do computador. Por causa de quê que você está chorando? Não. Bom. Luísa. Sim.
Deve estar na frente do computador. Vamos lá. Então, veja, a partir do momento que você vai ficando mais velho, você vai ficando mais hipertenso. Então, qual que é a realidade? Paciente acima de 60 anos, 65% dos pacientes são hipertensos. Você prevalece. Paciente de 50 anos, 75% de prevalência. Existe um negócio e procedimento genético, e você tem os pacientes, quando você olha para aquele quadro de etiologia, quando você olha para os pacientes dos 30 aos 50 anos, você fala assim, esse paciente ele é um hipertenso primário, essencial. E baixo dos 30 e acima de 50, você vai falar, não, tem alguma coisa secundária. Tá? Mas eu posso dar uma dica do seguinte, abaixo dos 30, olha para a hipertensão secundária, e acima dos 30, parte genética e multifatores. Quanto mais idoso você ficar, muito mais hipertenso você vai ser. Qual que é o que a gente vê na clínica, né, para não ficar passando só aqui que está dentro do quadro para vocês. O dia a dia nosso é o seguinte, doutor, conversa, né? Nunca fui hipertenso, nunca tive hipertensão. Agora, com mais de 5 anos, eu tive uma crise de hipertensão e a pressão não baixa. Eu falo assim, infelizmente, isso pode acontecer com qualquer um de nós, porque é assim mesmo que acontece. Que a qualquer momento você deixa de ser uma paciente hipertensa para ser uma hipertensa. De uma hora para outra. É isso mesmo. E aí você tem que fazer o uso medicamentoso e o controle de hábito alimentar. E mudança de estilo de vida, o resto da vida. É claro que existe hipertensão arterial que você vai só mudar o estilo de vida e nos primeiros 6 meses tentar realocar ou colocar esse paciente numa situação de uma hipertensão controlada. Isso estou falando do ponto de vista de tratamento. Mas a partir de uma determinada pressão, de um determinado estágio de pressão, você vai entrar já com o uso de medicamento e mudança de estilo de vida, né? Tratamento medicamentoso e não medicamentoso. Então vai depender de algumas situações. Tá? Então, aqui eu falei para você de área de conhecimento, né? Então a taxa de conhecimento é muito alta, né? O tratamento, ele pode ser até muito alto, mas ele é irregular. Então, por isso que o controle desse negócio, ele é baixo, né? Você vê que os pacientes eles têm um baixo índice de controle. Então, diz uma máxima aqui, 35%, mas é 10%. Então, esse impacto da doença da hipertensão arterial acaba levando o paciente a infarto agudo, acidente vascular cerebral, doença arterial, doença renal. E é muito grave, porque os pacientes sofrem demais com essas sequelas. Uma outra coisa importante para acrescentar o que a gente vê na clínica é que a maioria dos pacientes que são hipertensos, eles não têm sintomas. Então, por isso que a prevenção é importante. O paciente deveria procurar o médico muito antes, né? Para fazer um check-up, por exemplo. Ainda mais aqueles que têm hipertensão na família, ou que são obesos, né? Ou que são sedentários. Então, é importante procurar o doutor, porque ele vai verificar a pressão e nessa verificação vai constatar a hipertensão, que é longo. Vamos fazer o prazo de você desenvolver uma doença, uma lesão de órgão-alvo, uma doença associada, é cerca de 10 anos, gente, dependendo do grau de hipertensão. Se você não tratar uma hipertensão grave, por exemplo, vou dar um exemplo da hipertensão grave de uma pressão arterial sistólica, acima de 179 milímetros de mercúrio, 180 milímetros de mercúrio. Se você ficar nessa hipertensão durante 10 anos, você com certeza vai ter um risco de morte ou doença cardiovascular acima de 20%. É muito, uma percentagem altíssima, né? Para o paciente com um alto grau com um estágio alto de hipertensão arterial. Você tem que falar muito bem com o seu paciente sobre isso. Lá que eu disse para vocês também sobre pré-hipertensão, né?
já tem uma, sei lá, 12/1, né? E 81/89, né? Chamando isso de pré-hipertensão, caracterizado, né? No Brasil, nós falamos de hipertensão a partir de hipertensão sustentada maior que 140/90. Então, nós chamamos isso de hipertensão arterial associada aos múltiplos fatores de risco, né? Mas já se fala em pré-hipertensão e, a partir dessa pré-hipertensão, um impacto de pelo menos 1/3 da população ao longo do tempo com doença cardiovascular. Por isso, quanto mais você tratar o paciente precocemente e trazer essa pressão para baixo de 12 ou até 12, melhor. Para a população brasileira, a gente fala de pressão ótima de 120/80. Tá? Mais uma pressão normal ainda, aqui para o Brasil, né? Uma meta ideal seria de 130/80. Isso seria ideal. Mais ótima, 120/80, sem dúvida. Então, já disse sobre isso, né? Acabei de falar, vou para frente, não vou ficar aqui enrolando. Então, a presença da hipertensão arterial, ela vai... Como é que você vai fazer isso? Você vai fazer história clínica do paciente, vai avaliar o exame físico do paciente, vai determinar se o paciente, a idade do paciente, para você saber se o paciente tem suspeita de hipertensão secundária ou não, se é hipertensão primária, como eu disse lá atrás para vocês. Então, a clínica ela é muito importante, associada ao seu exame físico. Lembra que eu disse sobre o exame de palpação dos pulsos pediosos, do pulso arterial radial, para você fazer hipertensão. Às vezes você faz um diagnóstico de hipertensão secundária no paciente jovem, simplesmente palpando os pulsos, né? Tá? Do seu paciente. Então, vai investigar o seu doente, vai ver os antecedentes familiares, vai ver os antecedentes pessoais dele, vai ver os hábitos que esse paciente tem, vai examinar, claro, o seu paciente fisicamente e vai pedir os exames laboratoriais de rotina. Eu vou mostrar aqui para vocês quais são. Você deve pedir todas as vezes que você tiver um paciente no seu consultório. Você deve pedir esses exames para ele, para poder identificar se existe algum problema em relação a fator de risco, né? Então, como é que você faz a medição? Você, primeiro, depois que você avaliou o paciente, examinou o paciente, palpou o paciente, você vai ver a pressão arterial dos pacientes, né? Então, vai o manômetro, que é automático, semiautomático. Hoje não se usa mais o de mercúrio, né? Aqueles manômetros de mercúrio foi abandonado por intoxicação. Todos calibrados, sem problema nenhum. Pode usar qualquer tipo de manômetro automático, semiautomático. O pessoal fica falando, mas esses aparelhos não podem não ser, desde que eles sejam avaliados pelo Inmetro, estejam validados, não tem problema nenhum. Pode estar usando. Qual que é o meu conselho? Vocês usarem o esfigmomanômetro de braço manual, né? Com aneroide, com relógio aneroide, em que você consegue verificar através do braço do paciente com a pera pressurizada, apertando o punho da pera pressurizada e levando essa pressão do manguito e da borracha, né, sobre o braço do paciente, até você conseguir identificar a hipertensão, que eu vou falar como deve ser feito. Então, o esfigmomanômetro manual, para mim, é o mais adequado dentro do consultório, nada de semiautomático e automático. Deixa isso para os pacientes em casa. E eu não gosto muito também que os pacientes fiquem olhando pressão em casa, porque eles ficam toda hora, a cada 15, 20 minutos, 2 horas, toda hora estão olhando pressão. Isso acaba levando no nível de ansiedade deles e eles ficam hipertensos por causa disso. Então, por causa de ver pressão dentro de casa. Então, a melhor coisa é orientar o paciente a fazer o tratamento corretamente e verificar a pressão dentro do consultório. Na dúvida se está hipertenso, pede uma monitorização ambulatorial de pressão arterial, um mapa,
para o paciente de 24 horas. Você vai identificar se o paciente tem hipertensão do avental branco, se fica hipertenso do consultório porque está vendo o médico, ou se tem hipertensão mascarada, se você suspeita de hipertensão mascarada. O que é hipertensão mascarada? É aquele paciente que é hipertenso, chega no consultório e fica normotenso. Ele vê o médico e tranquiliza. 30% dos pacientes são assim. E aí você faz uma verificação de um mapa, põe um mapa no paciente e você consegue identificar a hipertensão dele em casa, né? Claro que você suspeita isso, por quê? Porque você vai olhar alguns outros exames nele e ele tem um próprio eletrocardiograma, ele tem umas alterações de hipertrofia ventricular. Não, esse paciente não é normotenso, ele está com hipertensão mascarada, tá? Só alguns detalhes, assim. Então, o que é nível de hipertensão? O que é nível de estágio, né? Que a gente fala de pressão alta. Então, normal, ótimo, pressão ótima. Então, pressão igual a 120 por 80. Lembra do paciente pré-hipertenso? 121, 139, 81 por 89. Isso aqui tem que decorar, tá, gente? Esses estágios de hipertensão tem que decorar. Não adianta falar para vocês aqui que com o tempo você vai acabando, isso fica na cabeça, mas a partir de agora vocês têm que decorar isso para poder classificar o seu doente, estratificar o seu doente do ponto de vista do risco global, que eu vou mostrar um pouquinho na frente. Então, estágio 1, estágio 2, estágio 3, isso é muito importante para o seu tratamento. Como é que você vai abordar o seu paciente a partir do estágio da hipertensão com o fator de risco, e aí você estratificar o risco global dele, e aí então você traçar uma meta de pressão para ele a partir do tratamento que você vai fazer. Então, é isso que nós vamos fazer com a estratificação de risco global do doente. E algumas dicas eu vou deixar para vocês também aqui, importante para você poder acertar com o seu paciente, até mesmo não só no dia a dia, no seu dia a dia, mas como também numa prova eventual que a gente for fazer em relação à hipertensão arterial. Então, você confirma o diagnóstico da hipertensão por medição do PA. Então, medir a pressão arterial, verificar a pressão arterial é uma arte, né? Então, você vai verificar a pressão arterial, o que a diretriz fala? Paciente sentado. Então, você coloca o paciente sentado, né, com os braços sobre a cadeira, né, com o cotovelo ao nível do quarto espaço intercostal direito ou quarto espaço intercostal esquerdo. Vai colocar a bolsa, o manguito, bem justo ao braço do paciente, vai verificar os dois lados do paciente, não só o braço direito como o braço esquerdo, porque pode ter diferença de pressão entre um braço e outro, isso é natural. O braço mais hipertenso é o que você vai colocar, anotar na sua prancheta ou no seu computador, porque da outra vez que o paciente chegar no seu consultório, você vai sempre olhar naquele braço, não vai ficar vendo pressão arterial no mesmo, duas vezes novamente durante a segunda visita do seu paciente no consultório, tá? Você vai fazer isso, claro. Você não vai definir hipertensão arterial no consultório da primeira medida. Por quê? Porque o paciente chega totalmente mal orientado, né? Então, ele chegou lá na frente, já tomou um café. Às vezes tem café na recepção. Você não está sozinho, senão o médico que está sozinho e o cardiologista não está. Mesmo assim, o paciente, mesmo que seja cardiologista, você tem um cafezinho lá na frente, ele vai tomar. Então, o fato de tomar o café já vai aumentar a pressão. Ou ele fumou o cigarro. Então, ele tem que, depois que entrar no consultório, você tem que fazer algumas orientações para ele. Então, no primeiro dia, você vai fazer orientação. Verificar a pressão de ambos os braços. No segundo dia, aí você já orientar, né, como é que ele tem que chegar no seu consultório. Ele vai chegar com bexiga vazia, ou vai fazer um xixizinho antes de entrar no consultório. Não vai fumar pelo menos antes, pelo menos uns 30 minutos antes de entrar no consultório. Não pode ter fumado, fazer exercícios vigorosos, não comer copiosamente, fazer uma alimentação saudável, tranquila, né, com alimentos que não vão exigir muito do seu sistema digestivo para fazer a digestão daquilo. Então, são alimentos leves.
não ter comido chocolate, não ter tomado Coca-Cola, né, que aumenta a pressão, tem muito sódio, Coca-Cola, apesar de às vezes falar, diet pode, não pode, porque tem sódio, tá? Então, vai orientar o estudante. Depois de ter orientado o seu doente, aí na segunda vez você vai verificar a pressão. Sentado, né? O paciente usando ambos os braços, usar um manguito que seja adequado, que ocupe, a bolsa de borracha ocupa pelo menos 40% do braço do paciente e aquele manguito ele ocupa pelo menos 80% do comprimento do braço. Tá? Existe o paciente obeso. O obeso você tem que ter um manguito maior. Então você tem que ter no seu consultório. Eu trabalho sempre com três manguitos e um de obeso. Tá? Por quê? Porque vai ter o paciente com aquele braço em cone, gordinho, que você não vai conseguir, essa bolsa de borracha e um manguito ocupa 80% e 40% do diâmetro do braço. Então, você tem que ter do obeso também. Então, ele é maior, tá? Então, você compra um de obeso e compra outro de pacientes normais, tá? E aí a gente vai evoluindo, identificando os fatores de risco, lesões de órgão-alvo. Isso eu vou mostrar um pouquinho mais à frente, não vou ficar aqui repetindo o slide, não. Tá? Então, o exame físico vai ver a pressão nos dois braços. Tá lá, falei para vocês. Vê a pressão nos dois braços, anota o braço que é mais hipertenso. Doutor, mas se eu tiver hipertensão arterial sistólica acima de 10 milímetros num braço, e o outro, por exemplo, tem 135 de sistólica no direito e tem 120 no esquerdo. Opa, está diante de uma obstrução, provavelmente de artéria subclave, tá? No braço direito. Então, essa diferenciação, aumento de pressão arterial sistólica muito alto em relação ao braço oponente, ao outro braço, você faz identificação de lesão de órgão, tipo hipertensão arterial secundária, tá? Agora, pequenas diferenças, vai ter menor que 10 milímetros de mercúrio, pressão arterial sistólica, 135 no braço direito, 140 no braço direito, né, do lado esquerdo, 132, beleza. Então, você vai escolher o braço mais hipertenso, tanto para sistólica como para diastólica. Às vezes você tem pressões sistólicas normais e pressões diastólicas aumentadas. Então, tem 130 de pressão no braço direito, 130 no esquerdo, mas eu tenho 100 de diastólica no braço esquerdo e 95 no direito. Eu escolhi o meu braço esquerdo como braço hipertenso. Tá? Então, importante. E vai fazendo suas avaliações. Cintura, abdominal. Nós temos uma relação direta de hipertensão arterial com a circunferência abdominal. Então, quanto maior a circunferência abdominal do paciente, a diretriz fala sobre 102 centímetros para o homem e 88 centímetros para a mulher. As diretrizes internacionais trazem isso um pouquinho mais para baixo. Mas como nós estamos falando do Brasil, é essa circunferência abdominal. Índice de massa corpórea. Quanto maior o peso do paciente, maior o índice de hipertensão. Então, se você tem 30 quilogramas por metro quadrado de superfície de aumento de peso no índice de massa corpórea, você é um paciente obeso, você tem maior chance de ser hipertenso. Tá? Então, e vai olhando, e vai fazendo essas avaliações todas, medindo o pulso do paciente, fazendo a ausculta do doente, né, etc. e tal. Palpando o abdômen para ver se você tem um rim policístico, que pode ser com o método de Israel. Claro que pessoalmente eu teria que mostrar o método para vocês para ver se tem rim policístico a partir da avaliação, né, etc. e tal. Então, veja, qual é o exame de rotina para fazer a avaliação de hipertensão arterial? Dá um exame de urina 1, potássio, glicemia de jejum, né, para você ver o ritmo de filtração glomerular desse paciente, né, ver a creatinina plasmática dele, colesterol, HDL, triglicéridos, ácido úrico,
o eletro de convenção. Então, isso aqui é eletroconvencional. Veja que você está escrito na frente, grau 1 de recomendação, né, e nível de evidência C. O que quer dizer isso? O que quer dizer grau 1 de recomendação e nível de evidência C? O que quer dizer que especialistas na área, nefrologistas, pacientes médicos, cardiologistas, especialistas que mexem com isso, apenas hipertensão arterial, evidenciaram que mais de 70% desses médicos avaliaram, mais de 70% desses médicos avaliaram que esses exames são muito importantes para serem pedidos, né, durante a avaliação do paciente. E que nível de evidência? C quer dizer o quê? Que foi feito por especialistas. Esse foi o nível de evidência. Quando a gente fala de nível de evidência A, é que é por trabalhos robustos, né? Multicêntricos, feitos em vários países, etc. Quando a gente fala em nível de evidência B, é só feito um trabalho apenas num país, né? Não foi randomizado, tal, mas também não é menos, é um pouquinho menos robusto, mas não é só feito por especialista, tá? Então, é importante saber esse negócio de grau 1, nível de evidência, porque às vezes, o que é isso aí, doutor? Isso é importante porque realmente tem a importância dada pelo grau de recomendação e o nível de evidência não é tão alto, mas o grau de recomendação ele é, porque foi feito por especialistas em relação ao caso, e mais de 70% diz que isso aí é importante. Tá? Então, quando a gente olha a estratificação de risco e olha para essa tabela, veja, quando você via a sexta diretriz, a gente falava sobre risco muito alto. Hoje nós falamos de risco alto para todos no que nós evidenciamos na estratificação de risco. Eu vou dar alguma dica aqui, a partir daqui é o que vocês vão fazer na prova, vamos dizer assim. Prova da vida de vocês é a prova mesmo, né? Vocês vão fazer agora. Então, reparem, alguns dados que eu vou dar aqui, e é essa tabela realmente que vocês devem usar, né, para poder estar abordando o seu doente. Então, estratificação de risco do paciente pertence de acordo com os fatores de risco adicionais, lesão de órgão-alvo e doença cardiovascular ou renal. Muito bem. Veja, nós temos aqui o risco alto, o risco moderado, o risco baixo, tal. Se eu pegar um paciente sem fator de risco nenhum, o que eu estou dizendo aqui para você que ele não tem fator de risco? Que esse paciente não é que esse paciente não é do sexo masculino, porque ser do sexo masculino já é um fator de risco. Vamos dizer aqui que ele é um paciente do sexo feminino. Aí sim, sem fator de risco. Tá? Sem risco adicional, o paciente que está uma hipertensão limítrofe, não é hipertenso segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia. A partir do estágio 1, ele é um risco baixo. E veja, esse paciente sem nenhum fator de risco, quando ele passa a ser um hipertenso do estágio 2, a partir de 160 milímetros de mercúrio, com dissistólica, e a partir de 100 de diastólica, eu tenho um risco moderado. Um risco moderado. Tá? Veja, se eu tiver um fator de risco, vamos dizer que eu seja homem, eu já passo para risco alto na mesma presença do mesmo estágio. Tá? Uma outra dica importante é aqui, ó. Veja o paciente. Ele não é o paciente hipertenso limítrofe, e vamos até dizer assim, vamos dizer que ele tem 120/80 de pressão, mas ele tem diabetes como fator de risco. O risco cardiovascular desse paciente é alto. O que eu estou dizendo aí para vocês? Estou dizendo o seguinte, que se o paciente tem risco alto, apesar de não ter hipertensão arterial, ele tem um risco de doença cardiovascular ao longo do tempo, 10 anos eu estou dizendo isso, de cerca de 20% de desenvolver uma doença cardiovascular, renal, doença isquêmica cardíaca, um acidente vascular encefálico, apesar da pressão dele ser boa. Veja, existe um trabalho chamado TROFI, ou Faraó, que quer dizer o seguinte, os pacientes jovens e diabéticos já devem ser introduzido neles uma pequena dose de inibidor de ECA, antihipertensivo, para evitar a progressão da doença
cardiovascular em função do risco da diabetes. Por quê? Porque é risco alto. Porque é uma doença crônica e progressiva, tá? Então, se você identificar o seu paciente diabético, você já vai classificar ele com risco alto. Isso já vai, inclusive, você vai pensar em metas pressóricas para esse paciente ao longo do tempo. Qual é a meta que eu tenho que atingir de pressão para esse meu paciente? Então, isso vai ser importante, tá? Na estratificação de risco. Claro, se você tiver aqui doença renal cardiovascular já associada, lesão de órgão-alvo, doença cardiovascular, acidente vascular cerebral, doença isquêmica cardíaca, qualquer coisa, estou dizendo disso, diabetes, já é risco alto? Claro que é. Certo? Uma coisa aqui que talvez esteja errado, vou mostrar uma tabela à frente, esse risco moderado aqui, se você tiver mais de 3 fatores de risco, independente, você já é risco alto. Então, essa tabela está errada aqui, tá, gente? Então, é risco alto aqui, ó. Quando você tiver mais de 3 fatores de risco, se você é homem, dislipidêmico, né, tabagista, risco alto, não moderado. Então, eu tenho uma tabela à frente que nós vamos discutir sobre isso. Inclusive, como nós vamos abordar a meta de pressão que nós temos que atingir. Porque quando a gente olha para esse estágio de pressão, veja, independente do fator de risco, se você tiver um estágio 3 de pressão, ou seja, pressão sistólica maior ou igual a 180 e pressão diastólica ou pressão diastólica maior ou igual a 110, você também já tem risco alto. Então, repare, fator de risco diabetes, independente da pressão, risco alto. Fator de risco hipertensão, independente dos fatores de risco associados, risco alto. Então, são os dois extremos que vocês têm que lembrar, tá? Vai ter uma diferenciação aqui na meta de pressão que você tem que atingir entre esse fator de risco e esse fator de risco. Aí nós vamos ver um pouquinho à frente aqui. Então, decore as tabelinhas. Veja aqui, fator de risco cardiovascular, fator de risco cardiovascular na avaliação do risco adicional do hipertenso, no hipertenso. Ah lá, não disse o sexo masculino para vocês? Homem morre mais. Homem é fator de risco. Nasceu homem já é fator de risco. Por quê? Não tem a produção hormonal da mulher, que é o estrógeno. Por isso que você vê aí, né? Você vai nas rodinhas de... Você não vai, né? Mas você passa nas rodinhas aí de bar da terceira idade, você vê 10 mulheres para cada homem. A mulherada fica tudo viúva, né? E os homens morrem cedo. Essa é a grande verdade. E como é que na Previdência Social o homem tem que aposentar com 65 anos? Nunca vai ver o dinheiro, né? 65 anos, o homem chegar lá é raro. A mulher não, a mulher chega fácil. Veja que quando eu falo na idade aqui, ó, como fator de risco cardiovascular, do ponto de vista de idade, o homem acima de 55 anos já é o fator de risco. A mulher só depois de 65 anos, tá? Uma doença cardiovascular, quando a gente fala de doença cardiovascular precoce ou prematura, você olha no homem aqui, ó, abaixo de 55 anos. Mulher, abaixo de 65 anos. Veja que muda, né? Tabagismo, dislipidemia. Então, veja o grau de dislipidemia, né? A gente olha muito para o LDL. Hoje, um LDL de 100 é o ideal, 99. Né? O HDL, menor de 40 na mulher já é um fator de risco, menor de 46, menor de 40 nos homens, desculpa, menor de 46 na mulher, fator de risco, triglicérides, etc. Então, isso aqui são dados que vocês devem decorar, né? Hemoglobina glicada, chega no paciente com hemoglobina glicada no consultório, aí leva só a glicemia de jejum dele. Ah, doutor, eu já fiz por conta, minha glicemia de jejum deu 90, deu 84. Ah, mas você não fez hemoglobina glicada. O que quer dizer hemoglobina glicada? Que você vai ver os últimos 3 meses desse paciente, do nível de glicemia. E ele estando nesse nível de 5,7% a 6,4%, quer dizer que ele está alto, ele é um paciente pré-diabético. A partir de 6,5% é um paciente diabético. Tá? Por isso que você tem que pedir hemoglobina glicada.
Eu lembro quando eu fui num resort lá em... Primeiro simpósio, um dos primeiros simpósios que eu fiz, o professor me dizia que hemoglobina glicada, o professor de disfunção metabólica, um paciente que era o representante da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, falava que hemoglobina glicada não servia para nada. E olha hoje como isso muda, né? Como a medicina é dinâmica. A hemoglobina glicada é importantíssima. E eu fiz a pergunta para ele, por que não a hemoglobina glicada não poderia ser importante? Ele falou, não serve para nada. Então, mas eu fiz a pergunta. Isso tem uns 20 anos atrás, hein? Eu fiz essa pergunta para ele, por que não levar em consideração a hemoglobina glicada? E hoje já a diretriz, eu acho que eu tinha uma imagem futurista, né? Ela mostra como muito importante o uso da hemoglobina glicada no acompanhamento do seu paciente e no diagnóstico, tá? A obesidade, então, a circunferência abdominal, já disse para vocês. Então, cada 5 centímetros de abdômen a mais do que está normal aqui, acrescenta 10% de mortalidade. Então, se pegar um paciente com 102 e maior que 88, já é fator de risco. Mas se você pegar 107, o fator de risco dele aumenta, a mortalidade dele aumenta, assim como na mulher. Então, quanto maior a obesidade central, maior a mortalidade do paciente. Então, tem que medir com a fitinha mesmo, tá? Então, a doença cardiovascular renal estabelecida. Então, lembra, você tem um derrame, você tem um acidente vascular isquêmico ou cerebral hemorrágica, um acidente isquêmico transitório, história de angina, revascularização, etc. Isso, tudo que você vê aqui, história de doença renal crônica, um ritmo de filtração glomerular já baixo, abaixo de 30 ml por minuto, a relação albumina-creatinina dele, a albuminúria acima de 300 mg por 24 horas. Os pacientes diabéticos, gente, é sempre bom pedir albumina urinária para esses pacientes, viu? Microalbuminúria, né? Nas 24 horas, para saber se não está alta, porque geralmente tem lesão progressiva e já tem alteração renal, apesar do paciente não apresentar diminuição do ritmo de filtração glomerular. Então, quando você faz a microalbuminúria de 24 horas, a urina de 24 horas, para ver proteinúria, né? E você vê isso aí aumentado nas 24 horas. Isso, então, já te dá uma dica de que o paciente já está sofrendo do ponto de vista renal em função do diabetes do paciente, vamos dizer assim, né? Não é uma rotina a gente fazer fundoscopia. Quando você tiver um paciente, uma dica que eu dou, né? Paciente com hipertensão arterial, estágio 3, refratário ao uso da sua medicação, é bom procurar enviar os pacientes ao oftalmologista para fazer fundo de olho, para ver se tem hemorragias, elucidados, papiledema, né? É importante isso aí, para ver se já tem uma lesão nessa região. E aí sua meta pressórica, ela também aumenta, ela tem outro objetivo. Lesões de órgão-alvo. Claro que eu não vou exigir de vocês, só se eu der lá, hipertrofia de ventrículo esquerdo, né? Você sabe que o paciente tem hipertrofia, então ele tem uma lesão de órgão-alvo. Então ele já é um risco alto para desenvolver doença cardiovascular. Você vai fazer lá a avaliação do eletrocardiograma, R em AVL maior que 11. Eu não vou pedir isso para vocês, jamais. Tá? Posso pedir um peso, tal, mas não vou, não. Né? Vendo velocidade de onda de pulso. Quem que vê velocidade de onda de pulso carótide femoral hoje? Pouquíssimos médicos têm um aparelhinho de verificar. Tem maior que 10 metros por segundo. Eu não tenho. Isso é caríssimo um aparelho desse. Então não dá para ficar pedindo isso para vocês. Agora, um índice tornozelo braquial pode ser... O que é o índice tornozelo braquial? Você vê a pressão arterial sistólica no membro inferior esquerdo e vê a pressão arterial no membro inferior esquerdo. Membro superior esquerdo, membro inferior esquerdo. Membro superior direito, membro inferior esquerdo, direito. Pressão arterial sistólica. Se tiver uma relação menor que 0,9, você tem uma alteração no ITB do paciente. Então, é um fator de risco, tá? Adicional. Se for maior que 0,9, ok, sem problema. Então, divide um pelo outro, pressão arterial sistólica de membro superior direito dividido por pressão arterial sistólica de membro inferior direito. Pressão arterial sistólica de membro superior esquerdo dividido por pressão arterial sistólica de membro inferior esquerdo.
E essa relação menor que 0,9 é uma relação ruim. Essa tabela, ela é muito importante. Vocês estão conseguindo ver bem essa tabela? Tudo bem? Sim. Ok. Muito bem. Essa tabela é uma tabela mais fidedigna. Veja, nós temos aqui o paciente com um diagnóstico de hipertensão arterial. O paciente com pressão acima de 180 por 110, na tabela a gente colocaria ele estágio 3. Então, se é só por isso, nós teríamos já o risco do paciente chamado risco alto. Lembra que eu falei para vocês? Paciente estágio 3, risco alto. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que o paciente tem alto risco de morte por doença cardiovascular ou próprio desenvolvimento de doença cardiovascular ao longo do tempo, de pelo menos 10 anos, acima de 20%. Né? Então, hipertensão arterial isolada acima de 180 por 110, nós temos aí o paciente com risco alto. Muito bem. Esse paciente com pressão menor que 180 por 110 já não é estágio 3, é estágio 2. É estágio 2. Mas vamos dizer que ele seja apenas diabético. Lembra? Não precisa nem de ser hipertenso abaixo de 180 por 110. Mas se ele for diabético, qual é o risco dele? Alto. Então, um paciente com pressão arterial estágio 3, risco alto, um paciente apenas com diabetes, independente da pressão, risco alto. Ah, ele não é diabético. Beleza. Ah, mas ele tem uma doença arterial, ele tem uma doença vascular identificada já, estabelecida. Doença, acidente vascular, doença arterial coronária, doença cardíaca, doença arterial periférica, doença renal estágio 4, relação albumina-creatinina maior que 300, tal. Risco? Tem sim, risco alto. Não tem? Vê se tem lesão de órgão-alvo. Tem lesão de órgão-alvo? Risco alto. Não tem? Número de fator de risco. Lembra que naquela tabela anterior eu mostrei para vocês que lá tinha maior que 3 fatores de risco, ele dava como risco moderado? Então na tabela lá está errada, né? O risco alto. Então, se você tem 3 fatores de risco igual ou maior, você tem risco alto de doença cardiovascular. Tá? Não sei se vocês lembram lá naquela tabelinha que eu mostrei. Deixa eu mostrar aqui de novo se eu tenho ela aqui. Ó. Vou puxar ela aqui, ó. Ó, maior fator de risco, está falando em risco moderado. A tabela está errada, tá? Isso é da diretriz mesmo, tá, gente? Essas tabelas aqui. Por isso que eu estou mostrando um erro ali. Olhando aqui para baixo, então você pega o paciente aqui, ó. Paciente com hipertensão limítrofe não tem fator de risco? Não tem risco nenhum adicional, beleza. É o ideal, é o que você quer encontrar no seu consultório. É esse tipo de paciente. Sem risco adicional. Tá? Hipertensão sem. Agora, vamos dizer que esse paciente aqui, com hipertensão limítrofe, é o mesmo paciente, ó. Aqui, hipertensão limítrofe. Ele tem 1 ou 2 fatores de risco. Já vai com um risco baixo de hipertensão. E risco cardiovascular. Tá? Eu tenho paciente com pressão arterial estágio 1. Estágio 1. Né? Com 1 ou 2 fatores de risco, dá risco moderado. Tá? Eu não tenho nenhum fator de risco. Nenhum fator de risco. Mas eu tenho estágio 2 de hipertensão, eu tenho um risco moderado. Então, se você olhar naquela tabela, olha a tabela lá em cima, aqui. Risco 2. Estágio 2 de hipertensão arterial, sem risco, sem nenhum fator de risco, risco moderado. Quando eu associo um fator de risco, risco alto. Até aqui a tabela está certa.
tá? Mas para que tudo isso, doutor? Por que o senhor está mostrando isso para a gente? Justamente porque você precisa saber dessa tabela para estabelecer meta terapêutica. Qual a sua meta a partir desses dados? Qual a minha meta terapêutica, a minha meta de pressão arterial a partir da minha terapêutica, claro. Não minha meta terapêutica, não, mas qual que é a minha meta de alcançar níveis de hipertensão, níveis de pressão arterial a partir da minha terapêutica. Então, olha só. Se você tiver hipertensos, estágio 1 e 2, com risco cardiovascular baixo e moderado, vamos tirar esse exemplo do estágio 3 aqui, que eu vou explicar a parte, tá? Isso aqui para vocês. Mas está classificado certo aqui. Mas vamos riscar a hipertensão estágio 3 por enquanto. Mas vamos dizer que você encontra na sua paciente hipertensão estágio 1 e 2 com risco cardiovascular baixo. A tua meta recomendada é abaixo de 140 por 90. Então, qual que é o grau de recomendação disso aqui? Nível 1, grau 1, nível de evidência A. Então, nível de evidência fortíssimo, porque é um estudo robusto, multicêntrico, randomizado, tá? Então, veja que é muito robusto o que nós estamos falando aqui. Tá? E se eu tiver um paciente com hipertensão estágio 1 ou 2, com risco cardiovascular alto, quando eu digo risco cardiovascular alto, eu estou dizendo que esse paciente tem 3 fatores de risco. Olha, estágio 1, hipertensão estágio 1, nós estamos falando de pacientes com pressão arterial sistólica acima de 140 e diastólica acima de 90. Hipertenso estágio 2, eu estou dizendo que o paciente tem pressão arterial acima de 160 de sistólica e acima de 100 de diastólica, né? Com risco cardiovascular alto. Quer dizer o seguinte, esse paciente é diabético, ou ele tem um acidente vascular encefálico, ou ele tem uma lesão de órgão-alvo, alguma coisa ele tem. E aí estabeleceu o risco cardiovascular alto. Qual que é a minha meta pressórica? Menor que 130 por 80. Gente, muitos dos casos que eu peço, que eu faço caso clínico na minha prova, vocês conseguem identificar a meta, mas vocês colocam 130 por 80. Não é a meta recomendada. Qual é a meta recomendada para esse tipo de paciente com risco cardiovascular alto? Com risco cardiovascular alto, menor que 130 por 80. Tá? Doutor, agora eu faço uma pergunta. Mas hipertensão estágio 3 não é risco cardiovascular alto? Por isso que eu falei que ia explicar a parte. É. Então, por que ele não está aqui embaixo como meta recomendada abaixo de 130 por 80? Boa pergunta. Porque esses pacientes com hipertensão estágio 3, se você baixar muito a pressão dele, ele vai fazer lesão de órgão-alvo por baixa pressão, já que ele está acostumado com altas pressões. Por isso que ele é encaixado lá em cima, nessa categoria. Tá? Quando você coloca o paciente hipertenso estágio 3 nessa categoria e baixa muito a pressão, você pode causar lesão isquêmica, por exemplo, a doença isquêmica miocárdica no paciente, ou até mesmo um acidente vascular cerebral isquêmico, porque está acostumado com altos níveis de pressão. Lembra que o hipertensão arterial estágio 3 é acima de 180 de sistólica e acima de 110 de diastólica. Então, qual a minha meta para esse paciente? Menor que 140 por 90. Doutor, e se meu paciente tiver acima de 80 anos? Não queria entrar em detalhes, mas se você fizer essa pergunta, eu diria para você que a meta dele é menor que 150 por 90. Doutor, e se minha pressão arterial sistólica estiver alta e a minha diastólica estiver normal? Você vai considerar sempre o nível de estágio a partir da pressão mais alta. Vamos dizer que eu tenho aqui... deixa eu ir para trás aqui. Outra tabela lá em cima.
quero que vocês façam perguntas, viu, gente, depois de terminar a aula. Claro, se vocês quiserem. Vamos dizer aqui que meu paciente tenha pressão arterial sistólica de 160 e pressão arterial diastólica de 80. Hipertensão estágio 2. Vamos dizer que meu paciente tenha pressão arterial sistólica de 130 e pressão diastólica de 100. Pressão arterial estágio 2. Então, o que vai mandar o meu estágio é o nível de pressão arterial, tanto da sistólica como a diastólica. Então, você sempre vai considerar a pressão mais alta, porque é o mesmo fator de risco. Tá? A pressão do braço direito está 120 por 90 e a pressão do braço esquerdo está 120 por 100. Qual que é o nível de pressão que eu tenho que olhar? Para o braço direito ou para o braço esquerdo? Para o braço esquerdo. Por quê? Porque o braço esquerdo tem um estágio de pressão 2, porque a pressão mínima dele é de 100. Tá? Então, isso é importante. Ok? Então, é isso que eu quero que vocês saibam. Então, aqui tem as doenças cardiovasculares associadas, como eu disse para vocês, né? Aqui as lesões de órgão-alvo, tá? E as metas a serem atingidas. Nada mais. A aula, gente, é isso. Tem um pouquinho mais de tempo aqui para quem quiser fazer perguntas sobre hipertensão. Mas não tem muito o que falar, a não ser o que nós já dissemos aqui. Vou voltar aqui para a tabela de metas. A tabela de metas, aqui embaixo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Está aberta a pergunta. A aula terminou. Professor, Sim? bom dia. Eu só fiquei confusa quando o senhor foi explicar como que faz aquela continha para calcular o ITB. Eu vou medir a pressão arterial do membro superior direito e dividir pela pressão arterial do membro inferior direito. Perfeito. E do lado esquerdo também. Perfeito. Sistólica, né? Pressão arterial sistólica. Mas vamos supor, dos dois lados tem que dar menor que 0,9? Se tiver problema, sim. Se não, tem que dar maior, né? A relação mas... é maior. Tá. Se tiver... por que você faz o ITB? Para ver doença arterial periférica. Tá? Se você tem a doença arterial obstrutiva periférica. Tá. Uma estenose, alguma coisa, algum probleminha ali. Então, se o ITB é maior que 0,9, ok. Menor que 0,9, você tem, sim, um fator de risco por lesão de órgão-alvo. Entendi. Os dois lados tem que dar, então, menor que 0,9 para ser fator de risco. Perfeito. Se um lado, eu não sei se tem como isso acontecer, mas se um lado der maior e o outro der menor... Aí você tem do lado esquerdo o ITB. Aí eu considero também fator de risco, né? Sim. Os dois lados tem que estar acima de 0,9, ok? Tá bom, obrigada. Se tiver abaixo de 0,9, na verdade a relação tem que ser 1 para 1. Tem que estar igual. Tá? Mas tá bom, professor. Agora, do lado direito está normal, beleza, não tem obstrução periférica. Aí do lado esquerdo está alterado, ok, obstrução periférica, fator de risco. Isso ITB a gente não usava muito antigamente não, gente. A gente usa isso recentemente, tá? É importante. É igual a estenose da carótida. Então, você pega uma placa de 0,8 de estenose, você já considera uma lesão de órgão-alvo. Então, fazer aquele ultrassom de carótidas para ver o espessamento da carótida, médio intimal, né? Espessamento da parede da carótida, que a gente chama de MI. Então, acima de 0,8, a gente considera também lesão de órgão-alvo, também como fator de risco, já é um risco alto do paciente, tá? Então, pedir ultrassom de carótida com Doppler é importante. Ok? Próximo, pode perguntar, gente. Isso aqui vai cair na prova, que eu quero que vocês perguntem. A dúvida que tiver é importante para poder fazer uma boa prova.
Professor, esses slides você vai disponibilizar para a gente depois? Eu vou terminar a aula aqui, eu já vou disponibilizar para vocês hoje, gente. Fique tranquilo. Tá bom, então. Obrigada, professor. Mais alguém? Não pergunta mais. Tudo bem. Podemos fechar, então? Estão com vergonha de perguntar, gente? Vergonha não, pode perguntar. Tranquilo? Podemos terminar, então? Sim, tranquila. Tranquilo. Então tá, gente, bom dia aí. Tá, bom final de semana aí, meio de semana para vocês. Um abraço.